1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos, nós vamos encerrar hoje o último lema da Reforma Protestante. O último lema é só lhe deu glória, que quer dizer somente a Deus a glória. Alguns irmãos ficaram me perguntando por que na igreja luterana não tem esse quinto lema, né? Só tem 4. Porque na verdade não veio de Lutero. Este quinto tema, ele veio de uma continuação da reforma por outros reformadores. Principalmente João Calvino, ele sempre escrevia no final de suas orações, de seus comentários, só lhe deu glória. Mas isso quer dizer que a reforma, ela não foi um evento único. A reforma, ela foi um evento que procedeu no decorrer da história até estar em nossos dias. E nós precisamos ter aquela mente que eu falei para os irmãos, falei em latim, mas traduzi para os irmãos, né? Ecclesia reformata et sempre reformanda est. Quer dizer, igreja reformada sempre em reforma. Isto significa que nós precisamos, dia a dia, melhorar a gente, não é melhorar a Bíblia. Então a igreja nunca deve parar de se reformar. A doutrina não muda, a Bíblia está sempre lá. Mas é por causa disso que surgiu o quinto lema então, viu irmãos? Só lhe deu glória surgiu porque a igreja está sempre se reformando. Pois bem, eu disse para os irmãos que hoje nós iríamos falar sobre vivendo para a glória de Deus. E nós lemos o versículo mais apropriado de toda a Bíblia para poder falar deste tema, que é 1 Coríntios 10, 31. O apóstolo Paulo diz que qualquer coisa que nós fizermos, seja comer, seja beber. Veja, Paulo, quando fala comer e beber, peço aos irmãos que lembrem-se de que comer e beber são as coisas mais básicas do ser humano. O ser humano, tudo que ele faz é por causa de comida. Tudo que o ser humano faz é por causa de comida. Ele trabalha porque ele precisa do chamado pão de cada dia. Ele compra os seus alimentos, ele compra e paga impostos para que as estradas estejam prontas para os caminhões de comida passarem pelo Brasil, atravessando do sul a norte. Observe que quando a fome chega, as pessoas fazem coisas absurdas. Você pode observar na fome que aconteceu em Samaria, na época do profeta Eliseu. A mãe matava a filha, cozinhava para poder comer, dividir com a vizinha. No outro dia a vizinha não queria matar a filha dela, porque, enfim, as pessoas fazem coisas absurdas por causa da fome. Então, José ali no Egito, quando 7 anos de fartura, Deus havia avisado que depois haveria 7 anos de fome, ele guardou mantimento muito nos depósitos do Egito. E quando vieram 7 anos de fome, meus irmãos, somente o Egito tinha suprimento ali naquela região. E as pessoas vinham de longe, da Etiópia, de Canaã, para poder comprar alimento no Egito. Mas José era um excelente administrador e falou, não, primeiro vamos vender para os de casa. E os egípcios compravam comida que José tinha guardado nos 7 anos de fartura. Acabou o dinheiro do povo, eles precisavam de comida, não tinha mais dinheiro. José comprava eles e falava, então vem de você. Eu compro você e te dou comida. E o cara trabalhava como escravo do Egito, o próprio egípcio trabalhava de escravo. Ele falava, e agora? Eu quero comer, então vende sua mulher, vende seu filho, tudo como escravo para comerem. As pessoas submeteram a uma escravidão patriótica por causa da fome. José, então, foi louvado, elogiado por Faraó como um excelente administrador. Encontraram na arqueologia, os arqueólogos encontraram o túmulo de uma rainha etíope, que no túmulo dela estava escrito, ela é da mesma época de José, no túmulo dela estava escrito assim, que morra da mesma desgraça que eu morri, aquele que encontrar o meu túmulo, porquanto
eu enviei a minha ama para o rei do Egito, para o governador do Egito, para comprar alimento, e ele não quis me vender. E eu mesma fui, ofereci todos os meus tesouros da Etiópia, e ele não quis vender. Obviamente, ela está se referindo a José. José não vendeu, a mulher morreu de fome. Então, o básico do ser humano é comida e bebida, irmãos. E Paulo está dizendo assim, queridos, a coisa mais básica da sua vida tem que ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, seja tudo feito para a glória de Deus. A palavra hebraica para glória é a palavra kabod. Os irmãos conhecem a história do sacerdote Eli, do profeta Samuel. O sacerdote Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. O netinho dele ia nascer, a mulher estava grávida e houve guerra naquela época. E os filisteus invadiram Israel e roubaram a arca da aliança, irmãos. E quando eles roubaram a arca da aliança, mataram os 2 filhos do sacerdote Eli. Então a notícia chegou na casa dele. O mensageiro de guerra disse: ó sacerdote, os filisteus invadiram Israel, mataram os teus 2 filhos, Ofni e Finéias. E ele, obviamente, já sabia que isso ia acontecer, ele nem se assustou tanto. Mas disseram, roubaram também a arca do Senhor. O sacerdote ali cai da cadeira, quebra o pescoço e morre aos 98 anos de idade. Aquele mensageiro corre para a casa das noras daquele sacerdote e diz para aquelas mulheres: teus maridos morreram na guerra. E aquela mulher que estava grávida, aos dias de dar à luz, ela entra em contrações e dá à luz a uma criança. E ela põe o nome daquela criança Icabod, que significa foi-se a glória. Roubaram a arca? Então a glória foi embora. Porque a palavra hebraica kabod significa glória. Esta palavra em sua raiz, ela tem um significado de peso. Ela tem um significado de fardo, de propriedade, de aparência, de reputação, de esplendor, de magnificência, de distinção e de respeito. Não teologicamente, mas no sentido teológico, esta palavra significa glória, honra, poder e autoridade. Alguns pregadores confundem o significado da palavra peso com o peso de um objeto pesado. E dizem assim que a glória do Senhor invadiu o templo. Quem já ouviu uma pregação parecida com isso? A glória do Senhor invadiu o templo de Salomão quando os sacerdotes estavam lá, que eles não conseguiram ficar de pé. E eles caíram por causa do peso da glória do Senhor. Mas não é esse tipo de peso que a palavra significa. Quando a palavra hebraica kabod, ela fala de peso, ela está falando no sentido figurado, ela está falando de um peso moral que uma pessoa poderosa possui, ela está falando de um peso de autoridade. Alguém de peso está entre nós, nós ouvimos essa expressão, ou seja, alguém cuja presença evoca autoridade e reverência. Então é isso que a palavra peso significa. Neste sentido, preste atenção agora. A igreja do Senhor, quando ela representa a glória de Deus, ela deveria provocar neste mundo onde ela vive um peso de temor. Onde quer que as pessoas saibam que tem uma igreja, que tem um crente, eles deveriam sentir um peso. Eles deveriam sentir uma autoridade, um gabarito de um cristão que está perto dele. Mas, infelizmente, muito do que nós ouvimos é as pessoas dizendo assim: se for para ser crente igual a fulano, eu prefiro não ser. Isto não é um peso. A pessoa não está tendo a autoridade da glória de Deus no lugar onde ela está e sobre aquilo que ela está fazendo. Infelizmente, as pessoas dizem que, os comerciantes dizem que vender para crente é a pior coisa que tem porque eles não pagam. E o nome disso, que eu saiba, é roubo. Porque você comprou, você está com o negócio. Você não pagou, então você roubou. A não ser que você esteja conversando com a pessoa e explicando a situação para ela.
Mas não dá para entender, porque tem gente que ele não paga mesmo o que ele deve, mas vive gastando em coisas que são completamente desnecessárias. Então isso significa que ele pode pagar. Então é um roubo agora intencional. Eu não conheço isso como outro nome. O que eu quero dizer é que isto, irmãos, preste atenção, igreja, isso descaracteriza seu peso. Você poderia representar a glória, o peso da glória de Deus, mas agora não representa mais nada. Virou uma pena, perdeu peso. Portanto, quando a palavra hebraica fala de peso, ela está falando de um peso de reverência, que é algo que a igreja deveria causar. O meu irmão me disse uma coisa uma certa vez que eu fiquei imaginando sobre isto. Ele disse que o templo, uma construção de uma igreja, não representa nada, é verdade, no sentido de para Deus. Isto aqui não é uma igreja. Igreja é uma reunião de pessoas que se reúnem em nome de Cristo Jesus para fazer 3 coisas básicas: adorar a Deus, ministrar os sacramentos e exercer a disciplina da palavra e eclesiástica. Muito bem. Se é isto que se reúne para fazer, então é uma igreja, não interessa o lugar. Mas ele disse sim para mim. Imagina uma cidade, uma pequenina cidade, onde já não tem lei, já não tem polícia, já não tem delegado, não tem nada. Ainda não tem igreja, não tem um templo. Os bandidos, assassinos, eles andam à solta naquele lugar, eles mandam naquele lugar. O cara sai de casa para cometer um crime, mas na hora que ele passa em frente a um templo, com a arma na cintura, ele olha, está escrito igreja de alguma coisa lá, igreja, e aí ele não quer dizer que ele não vá cometer o crime, porém ele olha para aquilo e ele sente um peso. Porque a presença física de uma igreja num lugar, ela denuncia a impiedade de um homem e anuncia a santidade de Deus. Agora, a minha pergunta é a seguinte: Vilhena é repleta de templos. Eu quero saber que peso esses templos representam. Porque o que eu vejo em nossa cidade é aumento de assassinato, aumento de criminalidade, aumento de tráfico de drogas, aumento de prostituição, aumento de todo tipo de maldade que você imaginar. Qual o peso que essas igrejas, esses templos têm representado? Absolutamente nenhum. Absolutamente nenhum. Não adianta, irmãos, eu vim tapar o sol com a peneira aqui para vocês e começar a dizer, Vilhena é do Senhor Jesus, porque nós temos 357 igrejas na cidade. Eu quero saber se nós temos uma igreja de peso nesta cidade. Uma igreja para quem a sociedade olhe e ela sinta que deva prestar reverência. Se a igreja não vive isto, se a igreja não transmite este peso, este fardo, esta propriedade das coisas que ela fala e exerce, ela não está vivendo para a glória de Deus. No grego clássico, a palavra doxa, ela significa parecer, juízo, opinião. Não é parecer de ser semelhante. Eu vou dar meu parecer, eu vou dar minha opinião, é isto. No grego koine, que é o grego comum, no qual foi escrito o Novo Testamento, esta palavra significa glória, honra, dignidade e majestade. Igual o sentido teológico da palavra kabod no Antigo Testamento. Porque judeus escreveram o Novo Testamento. Na verdade, escreveram em grego, mas o pensamento deles era judeu. Então, por isso tem essa diferença do grego clássico, que era dos filósofos, para o grego comum, que era do Novo Testamento, porque eles foram escritos não por gregos. O único grego que escreveu na Bíblia foi Lucas, não é? Os irmãos sabem que Lucas ele era grego, ele não era judeu, nem era discípulo de Jesus, era discípulo do apóstolo Paulo. Então, esta palavra, ela também significa a condição gloriosa da bem-aventurança na qual é decretado e prometido que os verdadeiros cristãos vão entrar depois da volta do Senhor no céu. Então, quando disser assim, Jesus Cristo virá e eu irei para a glória, nós estamos falando não desta glória que nós somos obrigados a representar, mas estamos já falando de uma glória eterna e futura, na qual nós vamos habitar. Sendo assim,
Em ambos os sentidos, nos dois sentidos, os crentes devem refletir a glória de Deus, seja quando emitir um juízo, uma opinião, que naturalmente vai divergir da opinião pública, seja quando viver de maneira digna que transmita honra para o nome de Cristo não ser vituperado, o nome de Cristo não ser envergonhado. Então veja bem, a palavra grega doxa, quando fala doxologia, que você vê escrito na sua Bíblia, significa isto. Doxa é glória e logia é falar, é uma palavra, é uma fala, né, uma pronúncia sobre a glória de Deus. Doxologia significa isso. Por isso que as cartas de Paulo terminam com doxologia. Efésios é o contrário, Efésios começa com a doxologia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bem espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E esta frase de Paulo, que vai do verso 3 ao 14, é uma só frase. Irmãos, esta frase é a mais longa da Bíblia. Efésios 1, 3 a 14 é uma só frase. É a frase mais longa da Bíblia. E ela é chamada de doxologia, porque é o apóstolo Paulo exaltando a glória de Deus. É ele falando sobre a glória de Deus. Agora, a igreja, quando ela emite um parecer, a igreja, quando emite uma opinião, a igreja, quando abre a boca para falar de qualquer assunto, o assunto que ela falar tem que transmitir glória para Deus. Você sabe o que vai acontecer com o mundo quando a igreja emitir sua opinião? O mundo vai rejeitar. Ele vai te chamar de imbecil, de idiota, de retrógrado. Ele vai te chamar de fundamentalista, de religioso, de cabeça fechada, de cabeça dura. Ele vai te chamar de todos os qualificativos de pessoas ignorantes. Não tem problema, você está servindo de peso da glória de Deus para a sociedade. Porque o parecer, a opinião, o juízo que você emite, que você fala perante o mundo, de todas as ações deste mundo, é um juízo conforme a palavra de Deus. Por isso que o mundo xinga, por isso que o mundo nos rebate, por isso que o mundo nos rejeita, por isso que o mundo é opositor contra a igreja, porque a igreja fala as palavras de Deus que denunciam o pecado do mundo. No fim das contas, quem vai entrar na glória são os que viveram para a sua glória. Agora existe um terceiro aspecto da glória de Deus que o Dr. Wayne Grudem, ele na sua teologia sistemática define, e ele define da seguinte maneira: a glória de Deus é o brilho criado que circunda a revelação do próprio Deus. E de fato, há textos bíblicos que mostram que a glória é uma luz. Você pode ver em Lucas 2,9, no nascimento de Jesus, quando aparecem os anjos, as pessoas ficam temerosas por causa da luz que está em volta do anjo. E Lucas chama essa luz de glória. Em Lucas 9, 31 e 32, quando Jesus aparece aos seus discípulos transfigurado, ele se transfigura em glória, por isso ele brilha. Em João 1,14, o apóstolo João, ele diz: nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Como que você vê a glória de Deus? A glória de Deus é o brilho que manifesta a pureza, a santidade de Deus aos olhos humanos. Em João 12,41, Jesus Cristo também fala da glória. Atos 7,55, Estevão olha para o céu, quando seus assassinos estão lhe apedrejando, e ele diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus à sua direita, e a glória do Senhor está com eles. E nós temos vários versículos. O apóstolo Paulo diz que em 1 Coríntios 15, 40 e 41, que uma é a glória das estrelas, outra é a glória do sol. Ele está falando dos brilhos. Em 2 Coríntios 3, 7 a 9, ele fala da glória de Deus que brilhava no rosto de Moisés. Ele fala do brilho da glória de Deus, que os filhos de Israel não podiam olhar na face de Moisés para contemplar, porque a glória de Deus brilhava em seu rosto. Em Hebreus capítulo 1, verso 3, o escritor aos Hebreus, ele diz que Jesus Cristo é a expressão da glória de Deus, ou seja, Jesus Cristo é o brilho da glória de Deus. A glória de Deus tem um nome e ela se chama Jesus. 2 Pedro 1,17, ele fala que ele viu a glória de Jesus, a glória de Deus estava em Jesus no Monte Santo. O apóstolo Pedro diz, e ele diz assim, que do meio daquela glória saiu uma voz que dizia: este é meu filho amado. Enfim, a Bíblia está cheia de referências que mostram que a glória de Deus é uma luz
que se apresenta, que se manifesta. Fisicamente, a igreja não reflete essa luz, como Moisés refletiu fisicamente. Mesmo assim, espiritualmente, essa luz pode ser vista através de uma vida que transmite a glória de Deus. Espiritualmente existe esse brilho que circunda cada crente que manifesta a glória de Deus neste mundo. Agora, a igreja do Senhor não deve apenas prestar doxologia a Deus. Eu falei o que é doxologia? É você falar em tom de elogios, de adoração sobre a glória de Deus. Mas a igreja também é ordenada que proceda no seu viver de acordo com a glória de Deus. Cada procedimento, por mais simples que seja, como o apóstolo Paulo disse, comer ou beber, seja para a glória de Deus. O nosso exemplo maior é Jesus. E a Bíblia diz que ele vivia na terra para promover a glória de Deus. Toda obra que Jesus fazia, toda palavra que ele pronunciava, tudo isso gerava glória para Deus. Em Mateus 9, 8, 15 e 31, as multidões, elas glorificavam a Deus e diziam, nunca se viu isto em Israel. Tudo que nós fizermos deve promover glória para Deus. Toda obra que Cristo fez na terra glorificou ao Pai. Ele disse, Pai, na oração sacerdotal dele, eu já te glorifiquei aqui na terra. Agora, Pai, glorifica-me a mim com a glória que eu tinha junto de ti antes que houvesse mundo. A glória de Deus é eterna, antes que houvesse mundo. Assim também é dito para nós, que as pessoas, ao verem nossas obras, elas devem glorificar também ao Pai. Mateus 5,16, assim pois resplandeça a vossa luz, olha o que Jesus diz. Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Verso 16, assim pois resplandeça a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras, os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Olha, irmãos, o resultado da luz que você emite, transmite glória para Deus. De fato, Jesus disse também em João 15, verso 8, nisto meu Pai é glorificado. Em que? Deis muito fruto. Aleluia. O crente que dá muito fruto glorifica o Pai. O crente que vive uma vida cheia do Espírito. O que é fruto, irmão? É ganhar alma. O crente que ganha alma, ele glorifica o Pai. O crente que tem o fruto do Espírito, ele transmite glória para o Pai. Porque glória é a transmissão da santidade. Quando se transmite a santidade, isso é glória. Nós vimos isso semana passada na definição do pastor John Piper. Então, quando o crente transmite glória, quando ele transmite a santidade, isto é glória para Deus. Por isso que Jesus falou, nisto meu Pai é glorificado, em que deis muito fruto. Então, traduzindo, Jesus está dizendo, nisto meu Pai recebe glória quando vocês são santos. Tem nada a ver com ganhar almas. De fato, nós vemos isto na palavra de Deus, e uma das formas de glorificarmos a Deus é na santificação do nosso corpo. 1 Coríntios 6,20, Paulo diz assim, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Como já vimos, se a glória de Deus é a sua santidade exposta, então a igreja tem que ter essa função de expor a santidade de Deus. Outra coisa que pode também transmitir a glória para Deus, por mais estranho que pareça, perseguições e mortes dos crentes martirizados, elas glorificam a Deus. Em João 21, os irmãos devem lembrar daquela conversa que Jesus tem com Pedro, depois de ressuscitado. Pedro, tu me amas? E os irmãos já sabem do final daquela história. No final, Jesus diz para ele assim, então, me segue, não é isto? Jesus está dizendo me segue, não no sentido, vem após mim. Isso ele tinha feito no início do seu ministério terreno. Mas quando Jesus disse para Pedro agora no final, depois de ressuscitado, me segue, Jesus está dizendo assim, Pedro, olha irmãos, morra crucificado como eu morri. E como é que Pedro morreu, irmãos? Crucificado de
cabeça para baixo. A tradição cristã diz que Pedro mesmo pediu aos seus exatores, ele pediu: não coloquem a minha cruz em pé igual a de Cristo. Eu não sou digno de morrer como meu Senhor. Coloquem a minha cruz de cabeça para baixo. Eu sou o pior dos pecadores. Jesus estava dizendo para Pedro: siga-me. Agora você já prestou atenção no que o apóstolo João escreve depois que Jesus fala isso? Essa fala é de Jesus. Pedro, me segue. Agora no verso 19, do capítulo 21 de João, o apóstolo João ele diz assim, ele fala: quando Jesus disse para ele estas coisas, Jesus estava dizendo com que tipo de morte Pedro deveria glorificar a Deus. A minha pergunta: você está pronto para glorificar a Deus com a sua morte? Ah, mas o tema hoje é: viva para a glória de Deus, morra também para a glória de Deus. Queridos, se a criação de Deus inanimada, ela revela a glória de Deus, como nós lemos Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos, quanto mais nós, que fomos criados à sua imagem e semelhança, quanto mais nós que fomos chamados pelo seu nome. Isaías 43, 7, a todos os que criei para a minha glória, a todos que chamei pelo nome, a todos que formei e fiz. Mesmo, irmãos, que o pecado, ele tenha manchado a glória de Deus em nós, Deus nos predestinou para que nós fôssemos renovados para a sua glória. Olha bem, Deus criou para a sua glória, o pecado manchou, Deus vem cá e recria para a sua glória. Efésios capítulo 1, versos 5 e 6, esse eu quero ler. Efésios 1, 5 e 6, 11 e 12. O apóstolo Paulo ele diz assim, veja bem, Efésios 1, 5 e 6, fala: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Agora, verso 11 e 12 diz: nele, digo, em Cristo, óbvio, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Paulo está falando aqui não mais da criação, ele está falando agora da recriação, da regeneração, do novo nascimento. Veja bem, Deus criou o homem para a sua glória. O pecado veio e destruiu isso. Jesus Cristo veio e conquistou isso de novo. Portanto, todos os que nascem de novo, eles nascem de novo para voltar para a glória de Deus. Porque todos pecaram e ficaram ausentes da glória de Deus. Romanos 3, 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas agora Jesus vem e nos faz, porque fomos predestinados, Ele nos faz de novo para a glória de Deus. Então quem que é mais forte, Jesus ou o pecado? A doutrina bíblica não nos induz a separarmos as coisas em espirituais e materiais. No que diz respeito a glorificar a Deus em tudo, todos os aspectos da nossa vida devem resultar em louvor para a sua glória. A prática devocional é a primeira. Nós temos que orar para a glória de Deus, nós temos que cantar para a glória de Deus, nós temos que exercer os dons espirituais para a glória de Deus, nós temos que vir à igreja para a glória de Deus, evangelizar para a glória de Deus, adorar para a glória de Deus, praticar os sacramentos para a glória de Deus, nós temos que orar, ler a Bíblia para a glória de Deus. Qualquer tipo de meio da graça, de devoção espiritual, tem que ser para a glória de Deus. Mas não somente isto, a sua profissão tem que ser para a glória de Deus. Deixe-me falar um pouco sobre isto, mas não muito tempo, somente para você ter uma ideia. Nós muitas vezes pensamos como o mundo. O mundo pensa assim:
qual curso eu vou fazer? Aí a pessoa pensa, aquele que te dá mais dinheiro, aquele que te dá mais renda. Mas você deve dizer, que curso eu devo fazer? Aquele que eu me identifico mais, porque farei com alegria, porque foi para isso que Deus me chamou. E quando eu estiver fazendo, farei para a glória de Deus. O dinheiro é consequência, é salário do seu trabalho. Mas as pessoas não. Elas primeiro pensam no dinheiro, para depois escolher o curso. Vocês já repararam isto? Isto quer dizer que nós temos um coração dividido entre Deus e Mamon. Isso significa que nós ainda não temos um coração exclusivo para a glória de Deus. Nós dividimos a glória de Deus com o dinheiro. E Deus, ele tem um recado para nós, 2 recados para nós, um no Antigo e outro no Novo Testamento. No Antigo Testamento ele diz, Isaías 42, verso 8, eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória eu não darei a outro, e nem a minha honra às imagens de escultura. E no Novo Testamento, Jesus Cristo, ele dá um recado em Mateus 6, 24, dizendo, não podeis servir a 2 senhores, ou se amará um e aborrecerá o outro, ou se devotará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Esta é a palavra do Senhor. Você vai fazer o quê para o seu trabalho? Aquilo que é sua vocação, meu irmão. Deus chamou pessoas no mundo inteiro para ser alguma coisa. Seja aquilo que Deus chamou você para ser. E quando for, seja para a glória de Deus. Mas não só na profissão, em casa. Seja tua casa para a glória de Deus. Naquela velha história do pai de família que era crente, e o filho disse para o pastor, pastor, fala para o papai morar aqui na igreja. E o pastor, mas por que ele tem que morar na igreja? Porque na igreja ele é muito bom. Em casa ele espanca a mamãe, ele bate na gente, ele xinga palavrão, ele faz um monte de coisa. Então se ele morar na igreja vai ser uma bênção. O menino achava que o problema estava na casa, o problema estava no homem, no pai. O problema está em nós. Por que na igreja nós somos assim para a glória de Deus e em casa não? Qual que é a diferença? É o ambiente? Até hoje você está com a ideia da mulher samaritana? De que o lugar é que fala que vai adorar a Deus, em Jerusalém ou então em Samaria. Isso é a ideia da mulher samaritana. Mas se você tem a ideia de Cristo Jesus, a mente de Cristo, ele diz, em verdade te digo, ó mulher, que não é em Jerusalém, não é em Gerizim, nem neste monte, em lugar que se adora a Deus, mas adorareis ao Pai, quando o adorares em espírito e em verdade. O crente vive em espírito e verdade em sua casa. Ele vive em espírito e verdade em seu trabalho, como ele vive em espírito e verdade na igreja. Porque se ele não viver em espírito e verdade nos demais lugares, na igreja também não é. Ele deve viver também para a glória de Deus na conversa. Muitos de nós temos conversas saudáveis quando estamos com pessoas saudáveis. Mas no momento em que troca de interlocutor, nós também trocamos de vocabulário. E aí as cobras e lagartos começam a sair da boca do crente. O irmão de Jesus, Tiago, escreveu uma carta na Bíblia que ele pergunta, porventura, da mesma fonte pode jorrar água doce e água salgada? E ele diz, Deus odeia quem tem, língua dobre. Deus odeia quem tem duplo falar. Ouço sempre pessoas falarem comigo, pastor, o senhor não sabe. Na igreja é uma coisa. Na igreja fala uma coisa, mas em casa, ou não sei aonde, no trabalho, na escola, fala outras coisas. Eu não falo nada com a pessoa não, né? Eu fico olhando. Irmãos, hoje te dou um recado. Corta na raiz essa linguinha de cobra. Sabe? A bipartida. Corta lá na raiz. Porque se cortar na pontinha, ela cresce, parece que mais. Corta, tenha um só falar. Que o seu único falar seja para a glória de Deus. Também no lazer. Tem crente que na igreja, Pai do Senhor, irmão, no futebol, na quadra. Rapaz, se o cara cair, ele chuta a cabeça dizendo que é a bola. Na quadra não tem irmão. Xinga o cara,
Por que você não tocou essa bola? Só que ele não fala bola, ele fala outro nome. Irmãos, é neste momento que começa a revelar pelos poros da nossa ira, começa a se revelar a nossa natureza. E eu digo para você, você está pronto para manietar, para amarrar esta natureza exatamente nesta hora, neste momento? Você tem de fato o novo homem, a nova criatura em Cristo Jesus para você amarrar este novo homem exatamente nesta hora, na hora da fúria? Nós nos expomos. Vou dizer outra coisa, Paulo diz comer para a glória de Deus, não, mas nós comemos para escândalo. Comer para a glória de Deus, mas nós queremos atacar as panelas como se o mundo fosse acabar amanhã. Comamos e bebamos que amanhã morreremos, o mundo vai acabar. Tinha um ditado desde a época de Isaías, já havia esse ditado. E nós temos uma boa desculpa. Crente não fuma, crente não bebe, então desconta na comida. Comer para a glória de Deus, meus irmãos. Muitas vezes, olha, eu quero dizer uma coisa para nós aqui, talvez você fale assim, ninguém nunca prega contra a gula, ninguém prega contra a glutonaria, mas é alguma coisa que nós precisamos saber antes disto. O que é que de fato nos faz gulosos? O que é que de fato nos faz glutões? Não é porque você come muito, isso é só uma consequência do que já está na raiz. A raiz verdadeira disso, ela vem de uma palavra chamada descontentamento, de uma palavra chamada insatisfação. Você não está satisfeito com o que Deus lhe deu, portanto isso se demonstra de várias formas. Demonstra na gula, demonstra nas ambições, demonstra nas compras exageradas que nós fazemos, nas compulsões por gastar dinheiro, por entrar numa loja desesperado e sair de lá cheio de sacola, e quando entra em casa aquelas sacolas, nada daquilo presta para nós. Isso se chama insatisfação, descontentamento. Apenas comer muito é apenas uma pequena parte que revela isto que há dentro de nós. As pessoas não estão satisfeitas com nada. Por que nós não pregamos muito contra a glutonaria? É porque, na verdade, nós temos um problema na raiz do nosso coração, que nós queremos ser glutões com tudo, não é só com comida. Observe isto que eu falei sobre os cursos. Você poderia fazer um curso que está adequado exatamente ao que Deus chamou você para fazer, mas você prefere aquele que dá dinheiro, então isso é glutonaria. É a glutonaria do dinheiro. Você poderia estar satisfeito com o dom espiritual que Deus lhe deu, mas você quer ser uma coisa que Deus não te chamou para ser. Isso é glutonaria. Isso é insatisfação com aquilo que Deus te chamou para ser na igreja, no reino de Deus. Deus te chamou para ser o representante dele dentro da tua casa, e você falha nisso, eu falho nisso, nós falhamos nisso. Por quê? E queremos colocar moral em pessoas lá fora. Por que isso, irmãos? Porque não estamos satisfeitos em Deus. Então exagerar no prato de comida é apenas mais uma dessas grandes consequências de uma glutonaria que já existe plantada dentro de um coração insatisfeito como o nosso. Você não deve ficar, isso aqui é espiritual, isso aqui é material. Não, até meu prato de comida é espiritual. Ele revela a glória de Deus. Até meu copo de suco, ele revela a glória de Deus. Até nosso relacionamento sexual entre marido e mulher revela a glória de Deus. Uma das coisas que mais se confunde hoje com relação à glória de Deus é dizer que só demonstra a glória de Deus quando você pensa em práticas caridosas e sociais de boas obras. As pessoas, você viu como a pessoa serviu para a glória de Deus? Tinha um monte de gente com fome e foi lá e fez um sopão. E no dia do juízo eu pergunto aqui, como perguntei na ceia, na hora da ceia,
No dia do juízo, Deus pergunta: o que você tem nas suas mãos para me apresentar? Você vai dizer: Senhor, eu tenho uma panela de sopa. E Deus vai dizer para você: você acha que essa panela de sopa é melhor do que o sacrifício do meu filho? Que blasfêmia é esta? Que ultraje é este? Que afronta é esta? Tem pessoas que acham que revelaram a glória de Deus porque, eu dei... Obviamente, isto faz parte. Mas isto não significa somente que a glória de Deus é revelada nestas coisas, porque, veja bem, a glória de Deus procede de um coração transformado, a glória de Deus procede de um coração santificado. Então, quando nós fazemos estas coisas, elas revelam a santidade de Deus que habita em nós. Os espíritas, por exemplo, fazem muitas boas obras, mas uma vez perguntei para uns seguidores de Allan Kardec: por que vocês fazem boas obras? Até hoje eu não entendi as boas obras dos espíritas. Tem crente que fica elogiando, né? Tem crente que ele fala: se nós fizéssemos boas obras igual aos espíritas, aí ia direto para o inferno. Porque eu perguntei para um espírita, eu falei: olha, por que vocês fazem? Até hoje eu não entendi suas boas obras. Não, mas o que é isso? Nós temos... Nós recebemos agora, neste corpo, uma nova encarnação, que nós estamos evoluídos. Então, nós precisamos fazer mais caridade, porque você voltará muito melhor na outra vida. Aí eu falei: tá bom. Mas e as pessoas que sofrem? Elas não têm um karma, que vocês falam de um karma? Elas não têm que cumprir aquele karma, para depois, na outra vida, ela vir melhor? Então, por que você vai lá e ajuda ela? Por que você vai lá e faz boas obras para essa pessoa? Não podia. Deixa o pobrezinho vir bem também na próxima encarnação. Você está atrapalhando. Porque se o karma dele é aquele, você tem que deixar o cara se lascar na sociedade, na vida dele, até ele morrer. Quando ele morrer, ele volta melhor na próxima. Agora você vai lá e ajuda ele, você está atrapalhando ele. Então, quer dizer, suas boas obras não são boas. São boas para você, mas para ele é ruim. Então está errado esse negócio. E outra coisa, você não está pensando nele então, você está pensando em você. Veja que as motivações não são as motivações cristãs. Veja, irmãos, boas obras, para serem aceitas por Deus, elas devem partir de um coração regenerado e santificado pela presença do Senhor. É claro, essas coisas também fazem parte e revelam a glória de Deus, mas somente quando são feitas por crente verdadeiro. Somente. No entanto, não podemos nos resumir a tais obras, porque uma coisa é você mostrar a bondade de Deus através de atos de bondade para com o próximo. Outra coisa é você mostrar a santidade e a justiça de Deus através da pregação da verdade do Evangelho. Isso o mundo não quer ouvir, e quando ouve, nos persegue. Uma pessoa falou para mim: a igreja esqueceu de pregar sobre o amor de Deus e viver o amor de Deus. Eu falei: mas a igreja também esqueceu de pregar sobre o juízo de Deus? Porque pregar sobre o amor de Deus é muito fácil. Quer encher a igreja? Pregue somente sobre o amor de Deus. Agora comece a avisar para o mundo que este mundo está com o inferno debaixo de seus pés e que Deus os está segurando apenas por um fio de cabelo por sua graça, e que a qualquer momento essa graça de Deus pode dar lugar ao seu juízo, e quando este fio de cabelo se romper, o que aguarda esta pessoa é o fogo do inferno, que já está debaixo de seus pés. Diga, as pessoas vão querer isto? Talvez nós mesmos, aqui, assentados nos bancos desta igreja, debaixo dos bancos desta igreja, devem estar o fogo do inferno. E nós estamos apenas sacudindo os pezinhos assim por cima, porque Deus ainda está nos sustentando por sua graça. Basta Deus retirar a mão da graça dele, que daqui mesmo deste banco nós caímos no inferno. Isso aí ninguém quer ouvir, meus irmãos. A Bíblia diz, e vou finalizar com isto, porque eu corri muito na pregação, graças a Deus o relógio também me ajudou. 9:05 agora. E quero encerrar com esta parte que diz assim, que a Bíblia nos informa
que os ímpios serão condenados por não terem dado glória a Deus. Romanos 1, 21 e 23. O meu sobrinho, ele me perguntou: tio, eu queria saber por que uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, quando ela morrer, ela vai para o inferno. Por que ela vai ser condenada se ela nunca nem sabia que Jesus existia, sabia nem o que era evangelho? Não é meio injusto? Ele falou: eu sei que Deus não é injusto, mas não parece meio injusto que esta pessoa vá para o inferno sem nunca ter ouvido falar de Jesus? Poxa, que culpa ela tem de ter morrido sem ouvir falar do evangelho? E eu disse para ele: meu querido sobrinho lindo, as pessoas não vão para o inferno porque rejeitaram a Jesus. Não. Elas vão porque não deram glória a Deus. Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, verso 21 e 23, ele diz que estas pessoas tiveram conhecimento de Deus. Eles tiveram conhecimento de Deus porque por toda a terra se anuncia a obra das mãos de Deus. O firmamento anuncia a obra das mãos de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus. As pessoas sabem que existe um Deus criador. As pessoas podem não conhecer tudo de Deus por causa da criação, porque a criação manifesta algo de Deus, mas não tudo. Portanto, elas deveriam conhecer a Bíblia. Mas mesmo elas não tendo conhecido a Bíblia, ao olharem para a criação, deveriam reconhecer o Criador. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que estas pessoas viram a obra de Deus e não lhe deram glória. E por não terem dado glória a Deus, estas pessoas serão condenadas. Não é porque não ouviram falar de Jesus. Elas serão condenadas porque não quiseram dar glória a Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai mais longe. Ao invés de adorar o Criador, eles adoraram a criatura. Eles transformaram a imagem de Deus incorruptível em imagem corruptível de homens, de quadrúpedes e répteis e aves. Trocaram a glória de Deus em mentira, mudaram a verdade de Deus em mentira por causa da sua injustiça. As pessoas não vão para o inferno porque rejeitaram a Jesus. Elas vão porque não deram glória a Deus. Quando falamos que Deus busca a sua própria glória, pode soar arrogante, mas além dele ser Deus, preste atenção nisso, meus irmãos. O único meio com o qual você, ou através do qual você pode manter comunhão com Deus, é através de glorificá-lo. Quando alguém diz que Deus é esse que busca glória para Ele, que Deus é esse que criou as coisas para a glória dEle, isso não é arrogância? Eu respondo para você: não, isto é amor. Isto é amor. Porque quando Deus, que já é glorioso por natureza, criou você, Ele criou você para ter comunhão com Ele através de glorificá-lo. Se você não o glorifica, você perde a alegria de ter comunhão com Deus e ainda é condenado. Mas se você aceita glorificar a Deus, você terá comunhão com o Criador eterno de todas as coisas. Isso é amor. Trazer glória para Deus é o meio que Ele arranjou de você ter comunhão com Ele. Os ímpios jamais podem partilhar da glória de Deus porque não creem em Cristo e buscam a sua própria glória. João 5:44, Jesus diz assim: vocês não podem crer porque buscam sua própria glória. Irmãos, olhando aqui para mim, eu podia hoje fazer um apelo. Quem quer vir hoje crer em Cristo aqui? Obviamente, das pessoas que ainda não fizeram essa decisão, não tomaram essa decisão, essas pessoas poderiam dizer assim: eu não quero. Sabe por que a pessoa não consegue crer em Cristo? Sabe por que a pessoa não consegue vir a Cristo? Porque esta pessoa busca sua própria glória. E como Deus não divide a glória dele com ninguém, a sentença é condenação. Mas se você vem a Cristo, olha bem por que a fé nos humilha. Perceba por que a fé nos humilha. A fé nos humilha porque quando vimos a Cristo, nós abrimos mão da nossa glória. E dizemos a Ele: eu creio apenas em Ti, Senhor Jesus, como único Filho de Deus e Salvador da humanidade pecadora. E como eu não posso me salvar, eu não tenho do que me gloriar. Portanto, eu creio em Ti, a Ti seja toda a glória.
E quando uma pessoa não faz isto, ela rouba a glória, ela diz que a glória seja minha porque eu consigo me salvar. E você sabe qual é o destino de quem acha que pode se salvar? É este mesmo, o inferno. Por isso a fé humilha o homem, porque a fé tira a glória da nossa mão e entrega a quem é de direito. Por isso a graça humilha o homem, porque a graça, ela traz o presente de Deus para um homem que não tem nada para lhe dar. E quem recebe pela graça a salvação, ele devolve isso em glória para Deus. Por isso somente Jesus é o Senhor, somente Ele é o Salvador. Porque este Jesus, o único que pode salvar, somente Ele é Deus, somente Ele é o homem que nos representa diante de Deus. Por isso somente a Escritura, por isso somente a palavra de Deus é a verdade. Somente através da Escritura nós podemos receber toda esta revelação que nos foi dada pela pregação do ministério da palavra de Deus. Porque a revelação bíblica é perfeita. E por isso, somente a Deus seja a glória. Por isso a glória pertence somente a Deus e para sempre, e para todo sempre, e para todo sempre. Você sabe por que as doxologias bíblicas, elas não incluem comida e bebida? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu feijão e arroz. Sabe por que a Bíblia não diz isto? Porque estas coisas passam. Estas coisas passam. As verdadeiras doxologias bíblicas são eternas. Quando você chegar no céu, você não vai ficar agradecendo pelo feijão que você comeu. Agradeça agora, porque ele vai embora. E você também. Mas quando chegarmos no céu, a glória que renderemos a Deus é por causa dEle. É por causa da pessoa dEle. É por causa dos atributos dEle. E isso durará para sempre. Isso durará para sempre. Nós estaremos olhando para Cristo todos os dias e vendo algo novo. Vendo algo novo em Jesus. Todos os dias, toda hora, em todo minuto nós vamos estar olhando para Jesus e vendo algo novo em Jesus Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem da eternidade. Jesus é a imagem da glória eterna. Jesus é a imagem de tudo o que existiu desde sempre e existirá para sempre. Por isso a Ele toda glória, por isso a Ele todo poder, todo domínio, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Glória a Deus.